Olá pessoal, tudo bem? O tema da videoaula de hoje é a representação racista da população negra na animação Scrub Me Mama with a Boogie Beat, Esfregue Me Mama com uma batida boogie, em tradução livre para o português. Bom, para trabalharmos esse tema, teremos que recapitular alguns acontecimentos históricos a fim de entendermos melhor a problemática desse assunto. As dominações territoriais ao longo dos anos deram origem ao tráfico de pessoas e à escravidão. As conquistas de novos territórios resultavam na escravização dos povos nativos, que eram levados contra sua vontade para outros territórios. Os escravos eram forçados principalmente a trabalhos agrícolas e de mineração, além de atividades nas cidades como artesanato e comércio. Os escravos vinham para o Brasil amontoados dentro de porões de navios, denominados navios negreiros, e eram vendidos nos portos brasileiros. Durante a longa viagem até o Brasil, muitos africanos não sobreviviam e seus corpos eram lançados ao mar, como uma alternativa de diminuir o peso dos navios. No Brasil, em meados de 1500, os africanos escravizados vinham para trabalhar nas lavouras de café, açúcar e posteriormente na mineração. Já nos Estados Unidos, a mão de obra escrava era usada nas lavouras de algodão. Além de enfrentarem jornadas de trabalho exaustivas, chegando a até 20 horas por dia, os escravos eram marcados pela violência vinda dos senhores de engenho e o tratamento recebido por eles era desumano. Eles dormiam no chão da senzala e eram monitorados constantemente para evitar fugas. A alimentação, muitas vezes, era insuficiente e os escravos precisavam complementá-la com os alimentos obtidos de uma pequena lavoura que cultivavam aos domingos. A escravidão no Brasil durou 388 anos, tendo seu término em 13 de maio de 1888 por meio da Lei Áurea. Nos Estados Unidos, país de origem do desenho que iremos analisar, a abolição da escravidão aconteceu 25 anos antes, em 1863. Porém, assim como no Brasil, os escravos foram libertos, mas continuaram a sofrer com o preconceito e com a falta de oportunidades. A geografia se associa a esse momento histórico de dominação e escravização de povos nativos, pois nasceu em um berço imperialista. Esse imperialismo, que procurava efetivar suas políticas de expansão e de domínio territorial, cultural e econômico, se apoiava em teorias pseudocientíficas que tentavam justificar suas ações racistas. Na Alemanha, Friedrich Hatzel, encarregado do objetivo de construir a identidade da geografia, foi fortemente influenciado por essa teoria evolucionista de Herbert Spencer, que, através da ideia de seleção natural, teoria darwiniana, elaborou sobre a ideia de evolução da humanidade. Em resumo, essa ideia de seleção natural imposta para a sociedade levou a consequências políticas seríssimas, servindo para justificar um mundo de dominação e opressão. O desenho que iremos analisar agora, Scrub Me Mama with a Boogie Beat, Esfregue Me Mama com uma batida boogie, em tradução livre para o português, foi produzido em 1940, mais de 70 anos após o fim da escravidão nos Estados Unidos. O desenho é carregado de estereótipos racistas que ilustram os preconceitos que afro-americanos sofreram e sofrem até hoje. A animação, produzida e dirigida por Walter Lantz, o mesmo criador de Pica-Pau, distribuídas pela Universal Studios em 1941, possui estereótipos da cultura afro-americana e da vida rural do sul dos Estados Unidos, sendo esses aspectos centrais na construção da trama do desenho. A história se passa em Lazy Town, que em português poderia ser traduzida como cidade preguiçosa, reforçando o estereótipo de que negros são preguiçosos. Nessa cidade, os moradores, todos apresentando estereótipos afro-americanos, bem como os animais, passam o dia preguiçosamente em posições reclináveis e se recusando a fazer qualquer coisa. Logo nos primeiros segundos do desenho, podemos perceber um homem preguiçoso, entre aspas, deitado em uma carroça e ao fundo plantações de algodão. É preciso notar que, antes da abolição da escravidão, a maior parte dos negros africanos trazidos forçadamente para serem escravizados nos Estados Unidos eram alocados nos estados do sul, onde o clima mais quente favorecia o cultivo de algodão em grandes áreas, as plantations. Nessas áreas, os escravizados eram forçados a trabalhar na colheita de algodão, sendo até hoje uma atividade associada e por vezes utilizada de forma pejorativa para se referir aos afro-americanos. O estereótipo de lerdeza atribuído aos afro-americanos é reforçado diversas vezes ao longo do desenho. No início, um personagem aparentemente lento e preguiçoso é picado no nariz por um mosquito e leva 5 segundos para reagir.
Em outras passagens, personagens negros são exibidos exercendo funções e atividades vagarosamente. A ênfase e a preguiça dos habitantes de Lazytown é explorada através de recursos como o movimento extremamente lento efetuado pelos personagens, como também por suas falas arrastadas. Além disso, quase sempre estão cuidando da casa, dançando, tocando instrumentos, comendo melancia ou colhendo algodão. A construção dos personagens utiliza recursos como blackface, havendo a representação demasiadamente exagerada de traços negroides, como o tamanho desproporcional da boca, e seus comportamentos são representados de forma animalesca, muitas vezes se assemelhando a macacos, como no caso dos personagens masculinos. As personagens femininas são representadas por mulheres gordas, de quadris largos e seios grandes, geralmente com lenço cobrindo os cabelos, quase sempre no papel de donas de casa ou empregadas. O ato de comer melancia também passou a ser associado de forma racista aos negros americanos. Isso porque a melancia era uma fruta que não existia na região antes do período da escravatura, tendo sido trazida pelos africanos. O fato de que eles a comiam com as mãos passou a ser associado aos escravos, como que sinalizando um estado de selvageria ou de falta de civilidade. O estado de tranquilidade de Lazytown é interrompido quando uma esbelta jovem, sofisticada e de pele clara oriunda do Harlem, chega à cidade em um navio. Tamanha é a beleza física da moça que toda a população negra de Lazytown é inspirada a ser proativa. Aqui podemos observar como vinculou uma suposta evolução dos afro-americanos à miscigenação, pois acreditava-se que quanto mais claro fosse o tom de pele, melhor ele seria. Em certo momento da história, a visitante adverte uma das moradoras que aparece lavando roupa lentamente, dizendo: "Ouça, Mammy, não é assim se lava roupas." Mama, ou Mammy, é representada por uma mulher negra com seus traços exagerados. Em inglês, mommy é a palavra utilizada por crianças para se referirem às suas mães. Contudo, no sul dos Estados Unidos, os negros escravizados, ao invés de pronunciarem mommy, pronunciavam como mammy, termo sugestivo que passou a ser utilizado para se referir às escravas na região sul dos Estados Unidos. A jovem afirma que os moradores necessitam de ritmo, e a partir daí inicia-se a montagem da peça central do curta. A moça começa a cantar Scrub Me Mama with a Boogie Beat e, em ritmo contagiante, todos os habitantes se unem a ela, passando a cantar e dançar sugestivamente. Quando a jovem embarca no navio para voltar para casa, ela deixa para trás uma comunidade animada de músicos de swing que cantam alegremente. O desenho termina com a lavandeira Mammy inclinada, exibindo The End, ou O Fim, nas nádegas de forma hipersexualizada. Cenas problemáticas como essa do desenho analisado também estão presentes em outras animações como Tom e Jerry, Popeye e Dumbo da Disney. Podemos notar diversas cenas de blackface como a seguir. No desenho Popeye's Peppy, há uma cena em que homens negros são extremamente estereotipados. Ao apanharem de Popeye, são colocados numa espécie de arara, em que Popeye, ao terminar de nocauteá-los, pendura uma placa escrita "A dúzia é mais barato", em tradução livre para o português. Em um trecho do filme Dumbo, trabalhadores negros sem rostos cantam uma música sobre trabalhar sem parar, mesmo enquanto todos dormem sem saber se irão receber. Em um outro momento do mesmo filme, temos a presença dos personagens corvos, em inglês crow, que personificam alguns dos estereótipos associados aos negros, serem malandros e musicais, sendo que o líder dos corvos se chama Jim Crow. Jim Crow é o nome que se dava às leis segregacionistas colocadas em prática nos Estados Unidos logo após o fim da escravidão. As chamadas leis estaduais Jim Crow impunham a segregação social dos negros no sul dos Estados Unidos. Para vocês entenderem, galera, essas leis consistiam na proibição do casamento interracial, ou seja, entre pessoas brancas e negras, afastamento entre negros e brancos nos trens, estações ferroviárias, cais, hotéis, barbearias, restaurantes, teatros, entre outros. Difícil de acreditar, né? É sempre importante lembrar que praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional é crime segundo a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que prevê pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Cabe a todos nós nos juntarmos na luta antirracista e ficarmos atentos aos estereótipos racistas que possam vir a aparecer nos filmes, desenhos ou novelas que consumimos e denunciar sempre que possível. Além disso, não devemos nos calar diante dos comportamentos e falas que reforcem tais ideias, pois devem ser repreendidas se quisermos criar uma sociedade mais justa e igualitária. E é com uma citação de Desmond Tutu,
ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1984 por sua luta contra o Apartheid, que encerramos a videoaula de hoje. Se você é neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do opressor. Até a próxima, pessoal!